Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre narrativas. Partiu para mais uma aula? As participações especiais de hoje farão a aula ser incrível! Temos a roleta, a máquina de história, a fadinha Ana, você se lembra dela? E também teremos uma nova convidada, a maleta da imaginação. Ao abri-la e fazermos um pedido de história, ela nos entrega uma. Sei que você está ansioso para tudo que lhe contei que acontecerá por aqui. Mas antes, nós iremos relembrar algumas coisinhas que já vimos nas aulas anteriores. Como eu já disse, a aula é sobre narrativa e nós já sabemos as características de uma, mas a aula será sobre um gênero específico, que é uma narrativa, a fábula. Sim, eu sei que já escrevemos juntos uma fábula. Como esquecer de O Cachorro e o Gato? Você pode até me perguntar, e o que faremos de diferente hoje, professora? Se já aprendemos sobre narrativas e fábulas. Nós uniremos as duas. Isso mesmo! E antes de eu chamar a maleta da imaginação para nos dar uma fábula, acompanhe comigo o que deve ter em uma narrativa do gênero fábula. Primeiramente, como toda história, a fábula deve ter um título. O título é muito importante, pois ele indicará do que a história se trata. Em segundo lugar, temos o narrador. É preciso determinar qual tipo de narrador existirá na história. Até porque chamamos de narrativas justamente porque existem narradores. O narrador pode ser um personagem da história ou ser apenas alguém contando algo que aconteceu. O narrador também pode ter alguns poderes nessa história. Não me olhe assim, vou explicar. Ele pode tanto informar ao leitor que a personagem dirá algo, quanto narrar a fala da personagem. Como assim, professora? É isso mesmo. Puxe na sua memória alguma historinha em que usamos os famosos 2 pontos para chamar a fala de uma personagem. Essa é uma indicação de que a personagem falou e o narrador apenas informou que ela falaria. Existem ainda as famosas aspas, que também indicam que o narrador apenas informou que entraria a fala de uma personagem. Outro poder do narrador é colocar a fala da personagem dentro do texto, porém, sem usar o travessão ou os 2 pontos, ou seja, o narrador não se preocupa em usar as mesmas palavras que a personagem. Ele conta aos leitores o que a personagem falou, porém, ele conta do jeito dele. Nesse exemplo, temos a Annalise, que perguntou à mãe como ela estava se sentindo. Observe que não há 2 pontos, não há aspas e não há travessão. Apenas a fala de Annalise e a resposta de sua mãe, que disse estar bem melhor, pois tomou os remédios. Como o narrador colocará as falas do texto, dependerá do autor da história. Um terceiro ponto do que uma narrativa deve ter é a personagem principal, ou as personagens principais, aquelas que chamamos de protagonista ou protagonistas. Isso porque pode ser apenas uma personagem principal, ou mais de uma. Isso dependerá de quem escrever a história. Essa personagem ou personagens serão o centro das atenções da história. Porém, existirão outras personagens que, apesar de não serem as principais, farão parte da história. Apesar de essas não serem o centro de toda a atenção, como as protagonistas. E você lembra que em uma fábula, as personagens são animais ou objetos que falam, sentem e agem como pessoas? Pois é, essa informação é essencial para quem escreverá uma fábula, pois as personagens de uma história, sendo animais ou objetos e agindo como seres humanos, são uma característica da fábula. Em um quarto momento, devemos determinar as falas e ações de todos, narrador, personagens, principais ou não. Assim, quem estará lendo compreenderá o desenvolvimento da história, desde o seu início
até o final. Inclusive, é neste momento que o autor da fábula definirá como será a narração, se a fala dos personagens será indicada, com 2 pontos e travessão, ou se o narrador mostrará a fala dos personagens do jeito dele, usando as suas próprias palavras. Também é necessário pensar no tempo e no espaço da história. O tempo pode ser a duração dos fatos na história, como horas, dias ou até mesmo anos. Ou ainda pode ser sobre as lembranças dos personagens. O espaço, o cenário da história é essencial. Imagine só, eu escrevendo sobre um pinguim nas praias brasileiras. Não teria muito sentido, não é mesmo? Portanto, o espaço, cenário da fábula, deve estar adequado à história. Outra característica da fábula e que a torna inconfundível com outros tipos de textos da língua portuguesa é o 6º ponto, a moral da história. Toda fábula deve ter uma moral. Você lembra o que é a moral de uma história? É uma mensagem transmitida ou uma lição a ser aprendida. Sem uma moral, a história não pode ser considerada uma fábula. Agora chegou o momento dela, da maleta da imaginação. Venha, dona Maleta, não se acanhe, venha me dar uma fábula para contar. Uau! Olha só a fábula que ela nos deu. O ratinho, o gato e o galo. Eu conheço essa fábula, mas não me lembro muito bem dela. E você? Ué, mas cadê o resto da história, dona Maleta? Por acaso você deixou aí dentro? Espera, dona Maleta! Poxa, e agora? Ainda bem que hoje temos por aqui a nossa máquina de histórias, a roleta e a nossa fadinha Ana para nos ajudar. Quem será que pode nos ajudar? Olha, é a máquina de histórias. Vem aqui, dona máquina. Ajude-nos a encontrar os elementos importantes da fábula. Venha! Venha! Ih, sei não. Estou com a impressão de que ela está brincando conosco. Ah, e se ela estiver realmente brincando? E a maleta de história só nos deu o título de propósito. Deve ser isso. O que você acha de aceitarmos a brincadeira da Dona Maleta e do esconde-esconde da máquina de história? Maravilha! Já temos aquele primeiro elemento do que uma narrativa como a fábula deve ter, o título. Mas sabe o que é mais divertido nisso? É que também já temos as personagens principais. Afinal, o título é O Ratinho, o Gato e o Galo. Vamos chamar a máquina de histórias novamente e pedir o tipo de narrador que essa história tem? Vamos lá. Dona Máquina de Histórias, será que a senhora pode nos ajudar? Pode nos dar o narrador para essa história formar? Olha, ela está atendendo o nosso pedido, querido aluno. Veja, narrador observador. Você lembra o que isso significa? Bom, lembre-se de que podem existir 2 tipos de narrador em uma história. O narrador personagem, que é quando o narrador faz parte da história, ou seja, é uma personagem, você consegue identificá-lo quando ele diz eu estava, ele fala de si mesmo, ou ainda nós fomos, incluindo ele mesmo e os demais personagens. Já o segundo tipo de narrador, o narrador observador, ele não é uma personagem da história. E, por isso, ao falar, não inclui a si mesmo no texto. Geralmente ele diz, eles estavam, ele soprou, ele observa de longe a história e narra os fatos. Ou seja, na fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, nós teremos um narrador que não é personagem e observa a história de longe. Nossa, dona Máquina de História, muito obrigada por nos ajudar. Será que a senhora não poderia nos dar outro elemento dessa fábula? Pode ser qualquer um e... Ah, não! Ela foi embora! Mas que engraçadinha, viu? Ainda faltam as falas, ações, tempo, espaço e a moral da história. A quem recorreremos, já que a maleta da imaginação se foi e a máquina de histórias também? Você viu que a roleta passou aqui perto? Vamos chamá-la? Chame-a comigo. Dona Roleta! Dona Roleta! Ajude-nos! Nós ainda temos que descobrir as falas, ações, tempo,
espaço e a moral da história. Se a senhora puder nos ajudar, dá qualquer um desses, nós ficaremos mais do que agradecidos. Que felicidade! Ela apareceu! Ué, o que são essas palavras na roleta? Moral 1, moral 2, moral 3, moral 4? O que será que a roleta quer com tantas morais da história numeradas? Será que ela quer que descubramos qual dessas é a moral da nossa fábula? Sim, agora eu entendi o que a roleta quer. Vamos rodá-la e assim ela nos dará a moral da história. Ufa, já é alguma coisa. Depois procuramos as falas, ações, tempo e espaço. Vamos lá, rodar a roleta. Ela parou na moral 4, mas o que quer dizer a moral 4? Quem vê cara não vê coração. Essa é a moral da nossa história. Sabe, querido aluno, eu estou quase lembrando dessa fábula. Mas ainda temos uma convidada especial que está por aqui, pelo estúdio do Centro de Mídias da CEMED Manaus, a Fadinha Ana. Vamos chamá-la? Fadinha Ana! Fadinha Ana, precisamos de ajuda. Olha só, temos o título, personagens, tipo de narrador, moral da história, mas em nossa fábula ainda faltam outros elementos importantíssimos para que ela esteja completa como toda narrativa. Falas, ações, tempo e espaço. Eu até me lembro de algumas coisas da história de o ratinho, o gato e o galo, mas não de tudo. O meu querido estudante também quer lhe ver, não é mesmo? Fadinha, Fadinha! Uau! A Fadinha Ana nos entregou o cenário. Observe que é um espaço rural com árvores e olha só! Ela acabou de nos entregar as ações e as falas dos personagens. Eu aposto que o tempo deve estar junto à história. Vamos ler juntos e verificar se todos os elementos estão presentes. Vamos lá? Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e interagir com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos lagos, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal numa casa da roça. O ratinho disse achar tudo ali fora interessante. Examinou tudo minuciosamente, farejou as flores do quintal e foi até o estábulo. Em seguida, notou lá perto um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem nenhum medo. De repente, apareceu um galo que bateu as asas e cantou. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi, um de pelo macio e ar bondoso. Até achei que devia ser um desses bons amigos de ratinhos e lamentei que ele estivesse dormindo. Nem pude dar um oi. O ratinho continuou. O outro... Ai, que meu coração acelera! O outro era um bicho feroz, de penas azuis e amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó. Eu quase caí de costas. Então, eu fugi, porque na hora percebi que ele se alimentava de ratinhos como eu. Imagina só, mamãe, eu seria o café da manhã dele. A mãe rata assustou-se e disse: "Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível animal. O outro, barulhento e bicudo, de olhar feroz, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam, meu filho. Moral da história: quem vê cara, não vê coração." A fábula ficou linda! Você gostou? Que ótimo! Nós usamos todos os 6 elementos que vimos no início da aula. A Fadinha Ana nos entregou os elementos que faltavam, as falas e ações, além do cenário. O tempo estava logo no início da história.
era pela manhã, porém, data, hora e local não havia. O espaço, cenário, era o campo, o estábulo e onde o ratinho morava com sua mãe. Agora que você aprendeu tudo sobre narrativas, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre as narrativas, responda: qual das opções abaixo faz parte de uma narrativa? Temos 3 opções: estrofe, narrador e verso. Você lembra o que falamos logo no início da aula? Isso mesmo! É narrador. Afinal, estrofe e verso são do gênero poesia. Letra B. Qual das opções abaixo é característica de uma fábula? Temos 3 opções. A primeira opção é moral da história. A segunda, seres humanos como personagens. E a terceira, sem narrador. Ora, querido aluno, como teremos seres humanos como personagens? Acabamos de ver que precisam ser animais ou objetos. Então, nós temos como resposta a moral da história. Não pode ser a opção sem narrador, porque, como vimos, a fábula é uma narrativa e toda narrativa precisa ter narração. A atividade número 2. De acordo com a fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, marque um X nas afirmativas verdadeiras. Letra A. A fábula tinha como personagens apenas animais. Você lembra disso? Exatamente! A letra A está correta. Portanto, marcamos com um X. Letra B. A moral de história foi: quem vê cara não vê coração. Você lembra da moral da história? Isso mesmo! A moral da história foi sobre isso. Afinal, o gato que era perigoso, não o galo. Portanto, vamos marcar com um X a letra B. Letra C. A personagem principal é a mãe do ratinho. Será mesmo que é a mãe do ratinho? Ela só apareceu lá no final da história. Na verdade, a personagem principal é o ratinho, não a mãe dele. Portanto, não vamos marcar o X. Letra D. O cenário da história é uma linda cachoeira? Como assim cachoeira? Não. Nós vimos que é um campo com estábulos e tinha até uma casinha ali perto. Portanto, a letra D não é uma afirmativa verdadeira. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Lembre-se, querido estudante, de que as narrativas possuem algumas características marcantes: tempo, espaço, personagens, narrador e a construção das falas e ações das personagens. A fábula, por ser um dos diversos tipos de narrativa, além de ter esses elementos, ela também terá a moral da história, além das personagens animais ou objetos agindo como pessoas. Se unirmos essas duas informações, das narrativas e das fábulas, teremos os 6 elementos que vimos logo no início da aula. Reveja-os comigo. Título: todo texto deve conter, assim como as narrativas e fábulas. Narrador: as narrativas são assim chamadas justamente por conterem alguém que narra a história. E esse narrador pode ser alguma personagem ou ser alguém que observa de longe os acontecimentos da história. Personagens: principais ou não. Em uma fábula, as personagens devem ser animais ou objetos que agem como pessoas, com sentimentos e falas. Falas e ações são elementos necessários para o desenrolar da história. Tempo e espaço. Cenário. O tempo pode ser bem específico, indicando hora ou data, mas também pode ser menos específico, como foi o caso da fábula que lemos hoje, em que ele indicava uma certa manhã. Moral da história: uma lição, um ensinamento que o final de uma fábula sempre deve trazer. O que você achou da aula de hoje? Eu adorei lhe ensinar as narrativas e os elementos que compõem uma fábula. Espero ver você novamente. Um abraço bem apertado e até a próxima aula!